Mas eu acho que sim, se eu não me engano. Ainda falando do Moraes, a DPU, que é a Defensoria Pública da União, pediu a anulação imediata da decisão de Alexandre de Moraes, que determinou que a instituição assuma a defesa de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do magistrado no TSE, que responde a uma ação penal sob acusação de vazar conversas entre juízes do gabinete dele próprio. Mas eu acho que sim, se eu não me engano. Ainda falando do Moraes, a DPU, que é a Defensoria Pública da União, pediu a anulação imediata da decisão de Alexandre de Moraes, que determinou que a instituição assuma a defesa de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do magistrado no TSE, que responde a uma ação penal sob acusação de vazar conversas entre juízes do gabinete dele próprio. De acordo com a Defensoria, Moraes descumpriu artigos da Constituição, vá, mentira, jura, e do Código de Processo Penal, vá, mentira, jura, que garantem o direito de Talhaferro se manifestar sobre a escolha de novos defensores de sua confiança antes da nomeação do órgão. Aspas, o acusado não foi intimado pessoalmente para constituir novo defensor, não houve qualquer tentativa de localizá-lo para fins de comunicação processual sobre a ausência de seus patronos na audiência, não existe nos autos qualquer certidão ou documento que ateste a impossibilidade de localização do acusado para esse fim específico, fecho aspas. Para a Defensoria Pública da União, a ausência dos advogados de Talhaferro na audiência realizada no dia 17 de março, motivo alegado por Moraes para destituir a defesa do ex-assessor, foi justificada pelos próprios advogados que contestaram a intimação de Talhaferro por edital. Mas é claro, a lei brasileira, ela diz que o edital ele só pode ser utilizado no processo penal em ultimíssimo caso. Você tentou, de toda maneira, por todos os endereços, só que o cara está no exterior, então demora, é uma carta rogatória. Aí o Alexandre ele não quer demora, ele quer resultado. Eu mesmo fui condenado, deixa eu contar para vocês aqui, o Ayrton Vieira, né, vergonha do Judiciário Paulista, é desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ayrton Vieira, que é aquele que foi juiz instrutor do gabinete do Moraes, e que na Vaza Toga ele aparece falando assim com o Talhaferro. E aí, conseguiu provas para a gente desmonetizar a Revista Oeste? E o Talhaferro diz, não, só achei conteúdo jornalístico. E o Ayrton Vieira, esse desembargador aqui de São Paulo, ele diz, use a sua criatividade, kkkkk, kkkkk. Então é esta flor de juiz, né, é essa honestidade, é essa encarnação da justiça, só que não, que é o Ayrton Vieira, que em 2014 ele absolveu um pedófilo, que não é pedófilo, né? Suposto pedófilo, porque ele tinha sido preso na primeira instância por ter feito sexo com uma menina de 13, e a legislação diz sexo com menor de 14 é estupro presumido. Se é presumido, é presumido. Não tem muito o que discutir, mas eu nem entrei na discussão aqui do mérito, né, da teoria que vai vigiar na época, uma teoria do César Roberto Bittencourt, advogado do Mauro Cid. A gente entende tudo o caráter das pessoas ao longo da vida. E o César Roberto Bittencourt, à época, ele tinha a teoria do erro do tipo. Então ele diz na decisão, o Ayrton Vieira, né, a menina, ela podia ter 13 anos, mas ela dedicava-se à prostituição. Como se uma menina de 13 anos que passasse fome, ela pudesse escolher, né? Eu vou me dedicar agora, a minha vocação é ser prostituta, então eu vou me dedicar ao meretrício. Então ele diz que por ela se dedicar ao meretrício, por ela ser drogada, por ela ser uma pessoa que já usa álcool aos 13 anos, ela parecia mais velha, no duro, é a expressão que ele usa, e eu achei muito revoltante um juiz de direito tratar uma criança desta maneira, ainda mais num processo com segredo de justiça, e por isso que eu peguei a minha primeira cadeia, ainda está em recurso, mas a minha primeira condenação criminal foi por me revoltar, né, com uma decisão de um juiz que humilha uma criança dessa maneira. E nessa ação penal, João, eu não fui intimado, porque o réu tem que ser intimado pessoalmente para os atos processuais. E como o juiz não tentou me intimar, ele lançou um edital para essa audiência. E eu não fui, porque eu me recusava a ir para uma audiência por edital. Todos sabiam onde eu trabalhava, endereço fixo,
trabalho fixo, todo mundo sabia onde me encontrar, mas mesmo assim eu fui condenado. Então, assim, é o STF fazendo escola. Pois é, ele faz escola e você vê que a DPU, muita gente está falando, a Defensoria Pública da União teve muita coragem, enfim, né? Não é coragem, é seguir a lei, é o óbvio. É óbvio, falar, não pode, tá errado isso aqui, esse procedimento que você fez, Alexandre de Moraes, porque o Moraes vem atuando na exceção, não é, Pavinato? Ele vem, sempre atua de forma, ele faz a exceção na lei, sempre nesses casos dele se aplica a exceção, e muita gente foi tapando os olhos, falando, não, pode fazer, porque é para uma suposta defesa da democracia, ou algo nesse sentido, que evidentemente está cada dia mais claro que é falso. E no direito rito, a ritualística, a forma, ele é tão importante quanto o direito em si, né, quanto o direito pleiteado. Então, ele não segue essa ritualística. Agora, a DPU certamente deve ter havido alguma pressão, se especula aqui, uma pressão por parte do Alexandre de Moraes para o defensor público que assumisse, fizesse a defesa, atuasse na exceção, mas que bom que ainda há órgãos, há profissionais no estamento brasileiro que se recusam a ficar seguindo essas exceções, que já está na cara que é um juiz ilegítimo. O Alexandre de Moraes atua de forma ilegítima. A mera possibilidade de ele estar enroscado nesses casos, por si só, já é o suficiente para afastá-lo, para ele se tornar uma figura ilegítima no Supremo Tribunal Federal, que carece, que demanda o Supremo Tribunal Federal, assim como as instituições, devem se provar legítimas para nós, cidadãos, o tempo inteiro, não é o oposto. Nós podemos criticá-los, apresentar críticas, ainda que equivocadas, contra todas essas pessoas que compõem essas instituições, e elas que se provem legítimas, não é o contrário. Falar mal do Alexandre de Moraes não é atacar o STF, é falar o óbvio. Ele não respeita os ritos, ele não segue a lei, ele não segue a Constituição, e agora mais um órgão, uma entidade pública reconheceu, falou, Alexandre, está errado esse seu procedimento. É mais um procedimento que está errado, e o Senado vai continuar dormindo, o PGR vai continuar dormindo. Então, assim, é um cenário nebuloso que se avizinha, mas assim, a tendência é que, como esse estamento, né, Gilmar Mendes, enfim, Alexandre de Moraes, eles estão expostos, eles tomem decisões cada vez mais absurdas, né? Vídeo Gilmar Mendes, ele desarquivou um processo que não tinha nada a ver com o Toffoli para, em tese, beneficiar empresas que estariam ligadas ao Toffoli. Então, as decisões serão cada vez mais absurdas. Com essas pessoas dentro do estamento, no cargo mais alto, se protegendo, a tendência é que ocorram cada vez mais barbaridades ilegais, e o Senado e o Davi Alcolumbre ali fingindo que tá tudo bem, vamos brincar de eleição. Vamos falar, tem eleição daqui a pouco, aí depois a gente resolve. Não me parece que é o caso, né? Olha, Neumann, olha que interessante essa, Neumann. O Merval Pereira, você conhece, né, da Globo News, ele fez uma análise crítica sobre o papel do STF no cenário político brasileiro e também reconheceu falhas da própria imprensa na condução do debate público. O Merval avaliou que a atuação da Corte teria avançado para além dos seus limites institucionais, abrindo espaços para riscos à democracia, apontando que o controle do judiciário é uma estratégia recorrente em governos autoritários. De acordo com o Merval, durante o governo de Jair Bolsonaro, supostos ataques à corte teriam provocado uma reação em defesa do STF por parte de diferentes setores da sociedade. Nesse contexto, o Merval ele assumiu que decisões consideradas controversas é ótimo, né? Passaram a ser toleradas como forma de conter ameaças institucionais. E nesse ponto o jornalista faz uma autocrítica direta. Ele reconheceu que a imprensa falhou ao não